Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Ontem nós vimos que Esther, ela teve que ser levada, né, para o palácio diante do decreto ali de arrumarem alguém para o rei, uma esposa para o rei. Ela foi levada ao palácio e a gente falou um pouquinho sobre, às vezes, os momentos difíceis da vida em que somos afetados diretamente pelas decisões de outras pessoas, especialmente governos, né, especialmente questões políticas. Falamos que devemos estar preparados para isso e que é um momento delicado e cada caso é um caso, que nós devemos, né, estar muito perto de Deus para entender da parte dele o direcionamento, né, a respeito de como devemos agir. E hoje nós veremos outra situação muito parecida. O tempo passa e o tio de Esther provavelmente era um guarda ali na porta do palácio. E num determinado momento ele descobre uma trama contra o rei e salva a vida do rei. Esse episódio ele parece isolado, mas ele é importante destacarmos isso, porque lá na frente a gente pode precisar dessa informação. O tempo passa, né? Ele salva, tudo bem, isso é registrado em ata, mas nenhum muito obrigada, mas tudo bem, essa deveria ser sua postura mesmo, como profissional e como servo de Deus, como cristão, como cidadão, uma pessoa honesta. E o tempo passa, Assuero escolhe alguém para ser um vice-líder, né? Para estar abaixo dele em poder. Esse alguém era Amã. Amã, ele era descendente, ele era agagita, ele era descendente de um povo inimigo dos judeus. E, como autoridade, as pessoas deveriam se prostrar-se diante de Amã. E Mordecai toma a decisão, sabendo a origem de Amã, ele toma a decisão de não prostrar-se diante de Amã. Os seus colegas orientam, falam que ele deveria prostrar diante de Amã, mas ele não, de acordo com a sua identidade, ele entende que não deveria fazer aquilo. E aqueles próprios colegas, vendo aquilo, sabendo então que Mordecai era judeu, ele então comunica isso. Eles comunicam isso a Amã. E Amã então já percebe, né, entende aquela rebelião, entende aquela atitude como uma rebelião de Amã, de Mordecai, e fica furioso. Só que ele não fica furioso só com Mordecai, ele fica furioso com os judeus. Ele estende aquela fúria a todo o povo. Então ele decide se vingar, ele decide destruir aquele povo. Ele vai ao rei, pede permissão para isso, toda permissão lhe é concedida. Então, ele faz um decreto que todo judeu deveria ser morto sem direito de defesa. Nós percebemos então aqui que a decisão de Mordecai de não se curvar diante de Amã trouxe consequências não só contra a sua própria vida, mas contra todos os seus conterrâneos, os seus, né, todo o seu povo. E a gente percebe também, e depois a gente vê o desfecho dessa história, mas a gente percebe que ao longo da nossa vida, nós precisamos da nossa jornada cristã, quando nós temos uma convicção, uma fé, quando nós temos princípios específicos para a nossa vida que regem a nossa vida. No nosso caso, como cristãos, nós temos a Bíblia, que nós entendemos que é a nossa regra de fé e prática. Em muitos momentos, nós temos que nos posicionar conforme a nossa identidade, conforme nossos princípios. E esses momentos são muito delicados, porque são momentos em que muitas vezes a nossa decisão, a nossa postura traz consequências. E traz consequências não só para nós, mas traz consequências para a nossa família e para as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a consequência de ser um povo com uma identidade definida, né? Essa é a consequência de ser alguém que tem princípios. O Augusto Cury tem uma frase que fala assim, que aquele que traz suas convicções vive em dívida consigo mesmo. Então eu gostaria de chamar, trazer uma reflexão para nós, né? Nesse sentido de que devemos também estar preparados para isso, para os momentos em que precisamos nos posicionar de acordo
com as nossas convicções. E quando isso tiver que acontecer, que assim como Mordecai, nós não venhamos nos acovardar, porque nós sofreremos retaliações, né? Porque nós teremos uma resposta e sempre acontece. E então nós devemos estar preparados para esse dia, devemos estar preparados para este momento, não com arrogância, não com a postura orgulhosa, uma postura de arrogância, mas com um coração humilde, com um coração apenas desejoso de ser fiel a Deus, de honrar a Deus sempre, de ser fiel às orientações de Deus, à sua palavra, à aliança que nós temos com Ele. E crendo sempre que todas as vezes que nós formos fiéis a Deus, Ele será conosco. Ele será fiel para conosco, cuidará de nós, suprirá todas as nossas necessidades, não nos deixará só. Então, tenha uma vida de intimidade com Deus sempre. E tenha consciência da sua identidade de povo de Deus, de servo de Deus. Esteja preparado para esses momentos de se posicionar. E não tema, porque Deus vai cuidar de você. Porque Deus vai suprir todas as suas necessidades. Seja sempre forte e corajoso. Que Deus abençoe você e a sua família.